Anistia! Sem anistia! O cara tacou a garrafa de vidro. A anistia do Dirceu foi justa? Porra, lógico. E por que a anistia para os presos injustos do 8 de janeiro não é justa? Você quer comparar uma coisa com a outra, Sim. cara? Você é contra a anistia? Sim. O caso do Rubens Paiva, que ele foi preso, morreu na cadeia, na mão do Estado. Você acha que isso foi injusto porque ele não teve julgamento? Eu acho que foi injusto, sim. O caso do Clérison, que ele foi preso também lá no 8 de janeiro. A PGR atestou que ele não tinha prova de que ele cometeu crime nenhum e pediu pra soltar ele porque ele tinha problema de saúde. Ele foi mantido preso e morreu na cadeia. Isso também é injusto? Olha, Ele já tinha problema. Rubens Paiva foi torturado e morto. Um homem que tem problema de saúde e é mantido em cárcere, mesmo a PGR tendo pedido a soltura, é o quê? Corte rápido. O Clélio estava envolvido. Não foi condenado, não estava. Tem como fazer golpe com batom? É Batom. crime. Porque o MST, o Movimento Sem Terra, nunca foi preso. Porque não é crime. Você não está comparando. Você está comparando. Você está comparando. Se você acha que é legítimo, pode fazer quebra-quebra. Você defende o Movimento Sem Terra, né? Defendo. E às vezes que o Movimento Sem Terra invadiu os prédios públicos? Invadiu não. Nesse caso pode? Por que uma invasão de prédio público pode e outra não? O movimento não é uma causa social. Ele é um movimento que você defende. Aí o que você não defende, não pode. O que você defende, pode. Vocês são contra a ciência. Você é a favor da ciência? Sou. Você é a favor de um homem biológico competir com uma mulher biológica? Ô, cara, com certeza. Então você é contra a ciência. Oi? Sabe quem é fascista? Quem é fascista? Só se for a sua. Corte rápido. Tem como dar golpe com batom? Não aguentou. Vocês veem lamentável a faixa etária desse pessoal aqui de esquerda, né? Pessoas completamente sequestradas. Dizem o ditado que se você passa dos 18 anos e você ainda continua acreditando na esquerda, sua mente é irrecuperável, lamentavelmente. Você vê que é uma ideologia nefasta, doente, entendeu? Onde a gente não está pedindo isenção de todos os baderneiros, é só das pessoas que fisicamente, historicamente, pela própria ficha corrida, você vê que não tem nenhuma mácula, são réu primárias e estão sendo ali mães, avós, bisavós, gente condenada a 14, 17, 16 anos, uma coisa surreal, uma coisa bizarra. E tem gente velha, gente já vivida, já defendendo esse tipo de situação. Eu trago aqui mais um vídeo também interessante de Nicolas Ferreira arrepiando com o Mota e o Judiciário na Câmara dos Deputados. Vamos conferir para vocês ficarem cientes, olha só. Deixar claro aqui para todo o país que nós estamos votando a urgência para poder aumentar funções, 160 especificamente, para gabinetes de ministros do STF. Isso vai gerar custos de 22 milhões em 3 anos. Com todo respeito, não acho que isso é urgente para o nosso país, principalmente se tratando de juízes que envergonham o nosso país, principalmente o direito, que tem dado um péssimo exemplo do que de fato é uma corte, que deveria ser uma corte não política, como, por exemplo, Gilmar Mendes dando entrevista hoje, como, por exemplo, Barroso dizendo que derrotamos o bolsonarismo, como, por exemplo, o ministro agora Moraes fazendo ensaio de fotos. Realmente todo mundo virou popstar. Literalmente o STF custa mais do que a realeza britânica aos cofres públicos, 1 bilhão ao ano. Isso é uma vergonha para esse Congresso estar votando isso aqui como urgência e é uma vergonha também escancarada para o povo brasileiro. Por isso eu encaminho não, senhor presidente. Vou deixar claro aqui. É uma vergonha, né, cara? Um judiciário corrupto, um judiciário ativista, eles custarem aos cofres públicos, aos nossos impostos, mais do que a realeza britânica. Não que eu admire a realeza britânica, mas é algo surreal, bizarro o que acontece nesse país. O que influencia o país, de fato, ele não crescer é justamente a tomada de poder desses criminosos, desses corruptos, né, que são justamente o judiciário, os velhos políticos da malandragem, onde tem muita gente da esquerda, muita gente do centro, alguns de direita também, que desviam verbas do país, se apossam das verbas do país e, na verdade, é tudo hoje com a internet, com o estímulo de Jair Bolsonaro, as pessoas entendem o jogo, o game, cada passo, cada função ali dos respectivos poderes e a gente se depara com uma pouca vergonha, uma sacanagem que é feito com o nosso dinheiro. O Brasil é muito rico, é muito potencial para crescimento, mas essa corja, esses corruptos ministros do Supremo, políticos corruptos, eles puxam a gente para baixo, não deixa a gente dar um passo adiante. E falando de hipocrisia,
trago aqui para vocês um debate importante, onde foi discutido a reciprocidade tarifária entre os Estados Unidos e o mundo, do qual insere o Brasil, que foi um dos países menos taxados pelos Estados Unidos. Inclusive o Brasil taxa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxam o Brasil. Mas a Tabata Amaral, ela trouxe aqui fake news, hipocrisia, em um debate com o Felipe Barros, né, que hoje é o presidente da Credem, né, um órgão ali de fiscalização de transações nos exteriores. E ele pegou ela na curva, olha só, pegou ela no pulo. Presta atenção. E aí, um último ponto, eu queria muito ouvir o deputado Felipe se ele é a favor dessas tarifas do Trump, se ele é a favor do que está acontecendo, porque me parece que patriotismo, e eu me considero patriota, é sobre defender os nossos interesses, é sobre defender a nossa população, é sobre defender quem produz, quem gera emprego aqui no Brasil. Não é isso que acontece com essa tarifa. O governo brasileiro tem agora um instrumento para conduzir essa negociação e reduzir os danos. Mas eu acho que é importante que quem foi eleito pelo povo brasileiro para representar o nosso país tenha coragem de se colocar contra quando um país vem e faz uma ação que é contra o mundo todo, verdade. O Brasil não foi o país mais prejudicado, verdade. Mas ainda assim prejudica quem produz aqui no Brasil. Então o partido do deputado se posicionou ontem na votação dessa lei de reciprocidade, dizendo aqui não tem esquerda-direita. Aqui a gente está junto para defender o Brasil. Para mim, ser patriota é isso, e queria muito ouvir a opinião do deputado sobre qual é o julgamento que ele faz dessa ação dos Estados Unidos, se está correta ou não. Recentemente, o Trump elogiou as urnas eletrônicas, que infelizmente foram atacadas com inúmeras desinformações e mentiras pelo presidente Bolsonaro, quando era presidente. Ele, inclusive, quando a gente olha para essas tarifas, o Brasil está longe de ser o país que sofreu o maior número de tarifas, a tarifa mais volumosa. Então, me parece que se a gente faz uma leitura fria da situação, o Itamaraty vem conduzindo, apesar da dificuldade, essa situação de maneira muito sábia. E não é à toa que o Itamaraty é elogiado no mundo todo e não é de hoje. E a gente tem que respeitar o trabalho que é feito pelas nossas representações. Um embaixador ou uma embaixadora para a posse do presidente Trump. Ele próprio era para ter feito isso. Em relação à questão que a Tabata coloca, e aqui com todo respeito quero divergir dela, porque Trump não elogiou o nosso sistema eletrônico de votação, ele elogiou o nosso sistema biométrico de votação, que de fato é algo que tem funcionado. A identificação biométrica, uma vez que nos Estados Unidos, em muitos estados, não se exige sequer documentação dos cidadãos norte-americanos para que eles votem. Isso é um debate que eu acompanho há muito tempo e sei que eles certamente vão permanecer debatendo sobre isso para aprimorar o sistema norte-americano. E quero responder a pergunta que a minha colega Tabata fez em relação ao patriotismo. Nós defendemos o nosso país. Nós somos contra campanhas de difamação que são feitas por parlamentares contra o nosso Brasil. Tabata, você foi ao mundo em 2019 e 2020 difundir fake news contra o Brasil. Você foi ao mundo dizer que a Amazônia estava sendo queimada. Isso fez com que a França, inclusive, se recusasse a assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso causou prejuízos para o nosso país, né? Então, nós temos que ter responsabilidade com o povo brasileiro e colocar os fatos. Foi naquele momento, inclusive, que você estava indo ao mundo divulgar mentiras sobre o Brasil, que se criou o PL Basília, da se eu puder, reciprocidade. em um minuto, responder uma acusação bem grave que eu acabei de receber. Eu vou fazer daqui a pouco uma outra pergunta sobre o assunto em si, mas como houve um ataque... Em prol da esquerdista, o rapaz foi, né, na verdade o deputado foi interrompido pela âncora. Ela tem que se mostrar ali imparcial no debate, porque ela falou que é uma patriota que defende, né, o país, e num período onde o Brasil sofreu um pouco menos com as queimadas da Amazônia, ela explanou para o mundo afora aí que o Brasil era um desastre, e ele enalteceu isso. Hoje, por exemplo, que o Brasil está mais prejudicado com as queimadas, ela não dá um pio a respeito, né? A gente tem um criminoso, um corrupto na presidência, ela não dá um pio a respeito. Ele trouxe isso à tona, e você vê o corporativismo ali da mediadora ali do debate, ela tomando defesa de Tabata Amaral. Senhora, a senhora tem um minuto para responder sim. Não, de fato, foi uma provocação, né? Porque você disse que ela promoveu fake news. Então, deputada...
eu peço ao deputado Felipe Barros que tenha um pouco mais de respeito pelo debate por quem nos acompanha. Eu nunca saí do meu país para difamar o meu país. Eu nunca saí do meu país para dizer uma mentira, muito menos para espalhar fake news. O senhor que apresente qualquer prova, qualquer fala, qualquer discurso meu e tenha mais respeito, não por mim, mas por quem nos acompanha. Saí sim do Brasil muito nova, para representar o nosso país em competições internacionais, para palestrar inúmeras vezes, defendendo o nosso país, falando do trabalho que fazia na educação. Fui sim e sigo sendo convidada como parlamentar para participar de grandes debates, como é o debate dos crimes digitais, como é o debate ambiental. Seja menos leviano, que eu nunca lhe tratei com desrespeito. Você não tem o direito de falar que alguém fez algo que não fez. Me apresente qual foi o discurso, qual foi a fala que eu fiz e gostaria de voltar ao debate, porque é para isso que estamos aqui, né? Não para atacar com mentira o colega. Só Basília, se me permite, Tabata. Porque aqui é bem importante a gente tratar sobre os assuntos, os fatos, né? Não é... Não é uma briga entre deputados, né? É uma discussão de lados. E até a gente tenta não personificar. Alguns assuntos tem que falar do presidente, do ex-presidente, de quem decide. Mas nesse caso específico, o grande debate é sobre temas como tarifação, sobre produtos brasileiros, algo tão importante, especialmente para o agro brasileiro. A gente vai falar daqui a pouco sobre a possibilidade de isenção ampliada do imposto de renda. Então, o grande debate não é sobre a Tabata ou sobre o Felipe Barros, é sobre o trabalho de vocês. Bem verdade, mas com esse enfoque, o que a população precisa, necessita saber, porque vai transformar a vida delas. Vou fazer o seguinte, para terminar esse primeiro bloco, já que a gente está falando de relacionamento, mas do Brasil com os Estados Unidos, eu vou passar aqui 1 minuto para cada lado, para que vocês digam, nesse biênio, né, 2025-2026, o que a gente pode esperar de atuação do Congresso com as relações exteriores. Vou começar pelo senhor, Felipe Barros, na condição de presidente dessa importante comissão. O que a gente pode esperar, de maneira fática, né, para que as pessoas possam se aproximar mais de oportunidades lá fora e também de perspectivas aqui dentro do Brasil? Felipe Barros. Obrigado, Basília. Só que antes de responder a sua pergunta, eu estou falando com todo respeito com a minha colega Tabata, né, sem qualquer prejuízo ao debate, mas é preciso colocar os fatos como eles são. Eu tenho aqui artigos da Tabata de junho, de agosto, de setembro de 2019, todos criticando a gestão do presidente Bolsonaro em relação à Amazônia, queimadas. Né? Isso, um mês seguinte, fez com que Macron deixasse de assinar ou impedisse o acordo União Europeia. Não sabia que o Macron lia meus artigos na Folha. Hoje, fico muito infelizmente, o nível de queimadas da Amazônia é bem maior do que o nível de queimadas naquele momento. Se o tempo está se esgotando, o senhor vai acabar falando menos tempo do... Fica difícil debater assim, né? Ela fez uma provocação ao deputado Felipe Barros, dizendo que ela é patriota, defensora do país, defensora do governo, vamos dizer assim. E ele mostrou ali com fatos, com provas, que quando o país padecia menos, né? Padecia menos das queimadas, ela fez um puta alarde, vamos dizer assim, né? Para o mundo. Né? Na verdade não foi individualmente por causa dela, mas e sim em razão, ela sendo uma pessoa, uma deputada, uma parlamentar, tem reverberação sobre o que ela fala, e dias após manifestações dela também, né, o que ela endossou, né, o Macron deixou de assinar um acordo onde o Brasil na época se beneficiaria, e hoje que o país está em frangalhos economicamente, ecologicamente, ela não dá um pio e se diz patriota. Ele foi ali se posicionar, dizer que ela se contradiz em relação a isso, mas a mediadora ali não deixa, né, tá igual um anjo da guarda ali de Tabata Amaral. Tá bom? Agradeço a você que se inscreveu no canal, deixa o seu curtir, deixa seu gostei aí, o seu comentário para que possa ajudar o engajamento, que o YouTube tem censurado canais políticos, né? Eles têm tentado centralizar na mídia, imprensa paga, né, o que tem que ser feito, e a gente aqui, de fato, nós cidadãos somos a resistência que viemos trazer o que nós vemos no dia a dia para os nossos próximos, né, nossos similares, vamos dizer assim. Bom, meu nome é Jander Pires, agradeço você que esteve até aqui. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau.